E aí, guerreiros de Odin, aqui quem fala é o Tyr. E hoje nós vamos debater um assunto no mínimo polêmico no meio da cultura pop nerd aqui no Brasil e no mundo afora, que é como deveria ter sido o universo DC. Então, já para ir partindo direto do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem um like e compartilharem. Então, vamos direto para o vídeo. Então, partindo direto para o vídeo, vamos para o primeiro filme da ordem cronológica dos filmes do DCU, que é o Homem de Aço. Bem, no Homem de Aço, nós somos apresentados a um Clark Kent diferente dos quadrinhos mais clássicos das histórias do Superman, que ele é um Superman sem esperança, ele é um Clark Kent sem esperança. O pai dele falou pra ele nunca demonstrar os poderes dele, pra ele preferir não salvar as pessoas e a se esconder para que no momento certo ele se revelasse e para que ele tivesse um senso de responsabilidade com os poderes dele. Ele é um Superman mais pra baixo, um Superman mais depressivo, por assim dizer. E ele não carrega toda essa carga que o Superman tem de esperança, né? Mas ainda assim, esse filme do Zack Snyder tem muitas coisas boas, por exemplo, todo o crescimento do Superman em si. Não falo do Clark Kent, eu não gosto do Clark Kent nesse filme, mas do Superman em si, dele encontrando a nave kryptoniana, conversando com o pai dele, eles voando com um uniforme pela primeira vez, dele se descobrindo como esse farol de esperança, enfrentando o passado do povo dele, os kryptonianos, General Zod, que eu não preciso nem falar, que é muito melhor do que no filme antigo. Se bem que não, né? Ele não é muito melhor, porque eu prefiro do antigo, que ele soprava sorvete de criancinha na rua, né? Mas brincadeiras à parte, o Zod é um ótimo vilão pra esse filme. Eu não mudaria essa parte final. Eu sei que muita gente reclama do Superman ter destruído Metrópolis no final do filme, mas eu acho algo muito importante, porque demonstra como o Superman é poderoso, e a gente sempre quis ver como seria uma luta séria do Superman contra outro ser super poderoso, tanto quanto ele. Então eu acho importantíssimo quando ele mata os Zods no final também. Eu acho importantíssimo pra história dele, justamente porque a gente vê ali como que o Superman, ele escolhe o bem acima de tudo, e ele sabia que o Zod ali, ele não teria uma redenção, ele é o mal, então ele teria que derrotar ele de alguma forma. O Zod, se ele fosse preso, ele escaparia, então resolveu, por não ter outra escolha ali, matar o Zod, sendo que o Zod falou: ou você me mata ou eu vou continuar matando as pessoas. Então ele não teve escolha ali. E tanto que isso acontece também nos quadrinhos, nos primeiros quadrinhos do Superman, o Superman mata o Zod e tal. Então isso não é nenhuma novidade, né? Então eu não mudaria muita coisa no Homem de Aço. A única coisa que eu mudaria em si é o Clark Kent, a forma que ele é apresentada, como uma figura sem esperança. Pra mim, o Superman, ele tem que ser o escoteiro, ele tem que ser o farol de esperança, ele tem que ser o Capitão América da DC, né? Por assim dizer. Ele tem que ser o homem certinho, ele tem que ser o contraponto do que o Batman é. E puxando já esse gancho, vamos falar que não deveria ter existido Batman vs Superman, porque a gente não foi apresentado a esse universo num todo. O Batman vs Superman foi uma salada inacreditável. A gente não teve tempo de desenvolvimento dos heróis, do Batman e da Mulher Maravilha, que é a trindade da DC, Superman, Batman e Mulher Maravilha. A gente não teve esse tempo de desenvolvimento. Então, pra mim, eu faria um filme do Batman logo em seguida, com a visão do Zack Snyder. Eu faria o que estão fazendo agora com o novo Batman do Robert Pattinson, que é justamente transformar o Charada num serial killer, e que ele fosse basicamente como no filme do Zodíaco nos é apresentado, né? O Charada sendo um assassino em série, e o Batman mostrando a sua verdadeira face como um detetive, que é o que a gente sempre quis ver nos cinemas. Por exemplo, no Batman do Christian Bale, que é do Cavaleiro das Trevas, o primeiro, a gente não vê muito desse lado detetive que ele tem nos quadrinhos, né? O Batman tem nos quadrinhos. E a gente já vai direto pro Batman do Ben Affleck, e a gente vê ele como um Batman velho, calejado. A gente não tem um plot de fundo, né? A gente só vê que o Robin nesse universo morreu pelo Coringa, assim como nos quadrinhos o Jason Todd morreu com um pé de cabra na cabeça pelo Coringa. A gente só tem isso de fundo, né? Mas eu faria um filme investigativo do Batman, com ele enfrentando o Charada e ele ficando calejado, e aí sim partindo direto para outro filme que eu faria em seguida, que é o filme da Mulher Maravilha.
Bem, pra mim o filme da Mulher Maravilha, ele foi perfeito em seu âmbito, porque ele é basicamente o que realmente deveria ter sido esse universo, né? Um farol de esperança, um contraponto pro que é o universo Marvel, né? Porque pra mim o universo da DC ele tem que ser maior do que o da Marvel, porque ele é o universo clássico dos quadrinhos. A gente conhece muito mais do universo DC quando criança do que da Marvel em si, porque eles têm heróis muito mais clássicos, como Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, a Liga da Justiça no geral. Então a gente deveria ter e explorar primeiro o plot da Trindade Fundo para depois fazer um filme da Liga da Justiça. Então, pra mim, o filme da Mulher Maravilha, ele demonstra o crescimento da personagem da Diana Prince, né? De como, o mesmo plot basicamente do Capitão América, né? Dele conhecendo um novo mundo, dele entendendo como funciona o mundo moderno, ela saindo do País das Amazonas, que pra mim é uma das melhores coisas feitas no universo do Zack Snyder, que é as Amazonas no geral. Eu acho épico a forma que ele fez. Ela lutando com Ares no final, eu acho importantíssimo mostrar esse lado da mitologia da DC, dos deuses, Zeus, e da mitologia grega no geral, né? Eu acho importantíssimo isso, então não mudaria nada no filme da Mulher Maravilha, a não ser a ordem que ela foi lançada. Então pra mim, o próximo filme que eu lançaria seria o filme do Flash. Pra mim, eu faria um filme solo do Flash enfrentando o Flash Reverso. Eu acho que seria muito importante construir aquele que seria o ponto focal de um possível Crise nas Infinitas Terras, né? Que eu com certeza iria querer adaptar para os cinemas. Eu já misturaria aí junto com a origem do Cyborg, ou até poderia fazer um filme solo para ele depois desse filme do Flash. O Flash, ele enfrentaria o Flash Reverso, dando até algumas pontas para ser o ponto de ignição, mas não faria ele nesse filme, porque não teria construído o universo em si, mas eu teria mostrado a origem do Flash, como ele surgiu, ele enfrentando o Flash Reverso e tudo mais. Eu daria esse pano pra mostrar o universo DC mais a fundo, na questão de explorar mais a Speed Force, e eu não faria o Flash como sendo o Barry Allen. Eu faria, pra esse universo mais adulto que a gente tem, que tá sendo construído, né, que o Zack Snyder queria fazer, eu faria como ele sendo o Wally West, um Flash mais responsável, que entende mais das suas responsabilidades, com a força de aceleração e com a super velocidade dos poderes que lhe foram concedidos. Então, em si, eu faria este filme, teria que ter mais envolvimento de roteiro, obviamente, e tal, mas eu faria esse filme do Flash e talvez com uma pontinha do Cyborg. E aí nós vamos para o último filme que eu lançaria, que seria o filme do Cyborg. Eu faria no filme do Cyborg? No filme do Cyborg eu deixaria uma ponta pro filme da Liga da Justiça. Como todos nós sabemos, nos quadrinhos e nas animações da DC, recentemente, a gente tem o Cyborg como o coração da Liga da Justiça, né? Ele recebe, nas origens mais recentes da DC, no caso, pro Cyborg, a gente vê que o Cyborg, ele recebe aprimoramento direto da caixa materna, pois depois do acidente que ocorreu nas indústrias Stars, nos quadrinhos e nas animações, a gente vê que o pai dele tenta salvar ele constantemente. E a única salvação que ele vê naquele meio é usar as caixas maternas para utilizar de tecnologia alienígena para salvar o seu filho. Então ele seria basicamente como fizeram no filme da Liga da Justiça, o coração do filme, né? Então eu mostraria toda a origem do Cyborg, ele tendo o filme solo dele, ele enfrentando as dificuldades. Não precisaria ter um vilão em si desse filme, a não ser ele mesmo. Seria uma coisa bem Frankenstein, assim, algo bem como mostrado até nos primeiros filmes do Hulk. Ele enfrentando o medo dele, até porque pra mim, na minha visão, ele é o super-herói mais forte da liga, porque ele consegue controlar o mundo inteiro. O mundo inteiro hoje está conectado à tecnologia, e ele é a tecnologia em pessoa. Então eu faria um filme aprimorando a história dele, dando mais desenvolvimento e tempo de tela pro personagem, para ele se desenvolver e se transformar numa figura carismática e realmente ser o coração da Liga da Justiça, e unindo todos eles. E aí, tipo, no final abrindo o pano para aí sim vir o filme da Liga da Justiça. E aí eu faria a união de todos esses heróis lutando, pode até ser com um Lobo da Steppe. Ou, bem, se eu fosse fazer, eu não faria com o Lobo da Steppe. Eu confesso que eu tinha alguns receios com o filme da Liga da Justiça do Zack Snyder, porque eu não acho o Lobo da Steppe um vilão interessante pra ser um vilão da Liga da Justiça. Eu faria o primeiro filme da Liga da Justiça tendo como vilão principal o Brainiac, ou deixaria isso para o Homem de Aço 2. Mas eu acharia muito interessante usar o Brainiac para um filme da Liga da Justiça, porque ele poderia ser até um lacaio do Darkseid. Então poderia ser utilizado o Brainiac, ele funcionaria com a mesma técnica narrativa que foi usada no Snyder Cut. Eu acredito que eu não mudaria nada no sentido de desenvolvimento de vilão, ele se comunicaria com o Darkseid, teria todo esse aprimoramento de vilão. O Brainiac teria uma justificativa, teria um
ponto de conexão direto com o Superman, porque o Superman, ele no caso não teria morrido como aconteceu no Batman vs Superman, porque nos quadros eu faria exatamente igual aos quadrinhos. O Brainiac, ele basicamente absorveu Krypton, ele destruiu Krypton, mas ele pegou uma das cidades principais de Krypton. Então, nós vemos todo esse envolvimento, Superman tendo conexão direta com ele, o Batman, eu faria o Batman investigando o começo da invasão alienígena que teria, como não gosto muito do filme da Liga da Justiça, o original que foi lançado pela versão do Joss Whedon, mas eu gosto muito da parte investigativa do Batman investigando pela cidade, os parademônios e tudo mais. Eu acho maneiríssimo isso. Eu com certeza colocaria isso no filme. E é isso, gente. Eu também faria posteriormente um filme do Aquaman. Eu não tenho nada a reclamar também do filme do Aquaman, a não ser alguns efeitos especiais que eu acho muito horrível, mas eu faria com certeza um filme do Aquaman logo em seguida. Eu faria um Homem de Aço 2. Aí sim, se eu não fizesse o Brainiac como vilão da Liga da Justiça, eu empurraria ele pro Homem de Aço 2, pro vilão mais próprio do Superman. Logo depois eu ia fazer toda uma caminhada pro Flashpoint. Eu iria fazer um filme Flashpoint. O Flash 2 seria focado principalmente no Flashpoint. Faria a guerra contra o Darkseid. Logo após essa guerra contra o Darkseid, aparecendo Caçador de Marte, Lanternas Verdes e tudo isso que teve nas animações, eu com certeza faria um Crise nas Infinitas Terras, abrindo o multiverso DC de uma vez por todas. E fazendo algo bem próximo com o que a Marvel tá fazendo agora nos cinemas, né? Eles fizeram Guerra Infinita e Ultimato, fizeram a saga do infinito durante 10 anos aí. Então, não é difícil fazer um universo compartilhado em quesito criativo. É difícil no quesito executivo, tanto pelo que a gente vê em debates entre executivos da Warner e tudo mais. É difícil manter essa liderança para algo duradouro, né? Tanto que hoje em dia na DC a gente vê uma realmente abertura de multiverso a moda caralha, né? Porque a gente não tem um universo compartilhado, a gente tem filmes isolados como se fossem graphic novels. A gente não tem algo muito espetacular, algo novo, inovador. A gente não tem um universo, a gente tem vários filmes isolados. Não que eu esteja reclamando, mas, por exemplo, se tivesse um universo compartilhado como o que eu disse, não teria existido um filme como o Joker, por exemplo, o Coringa, que é muito foda esse filme, é muito foda. Filmes como esse novo Batman do Robert Pattinson não existiria, que pra mim é um dos suprassumos que vai existir na DC agora, que é justamente um filme do Batman como eu queria que fosse, né? Um Batman investigativo, nos seus primeiros anos de combate, mostrando um desenvolvimento dele em si, ele enfrentando Charada, o Coringa, esses vilões, não o Coringa em si, mas enfrentando um Pinguim, desculpa, mas enfrentando esses vilões mais, entre aspas, B, né? A gente já viu muito debate entre Coringa e Batman, a gente já viu muito isso, então eu faria essa mudança. E esse é o vídeo de hoje, sobre como deveria ter sido o universo DC. Eu agradeço a todos que viram o vídeo até aqui, e valeu, falou! Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não.